2021. Quem tem mais dados para compartilhar conosco sobre isso, e nós convidamos aqui para o programa por isso, é o ecologista, professor Evaristo de Miranda, que é da Embrapa Territorial e está conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, seja bem-vindo ao Jornal Gente, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, é um prazer estar de novo com vocês aí, parabéns pelo programa. Vamos falar de Bandeirantes, quais são os produtos do agronegócio brasileiro que estão mais em ascensão e negociados aí com outros países, professor? Porque normalmente as pessoas ouvem falar assim, o Brasil grande exportador de açúcar, de soja, maior exportador mundial de soja, de frango, dessas grandes coisas. Mas existe um movimento enorme que está acontecendo no agronegócio brasileiro de diversificação das exportações. Como você disse, o ano passado nós exportamos 69 novos produtos para 30 países. Por exemplo, nós começamos a exportar, conseguimos abrir o mercado maçã para a Colômbia, para Honduras, para Nicarágua, e representou para a maçã, né, um aumento de 58% nas exportações e de 79% no faturamento. Mas nós estamos exportando coisas assim que a gente não ouve falar, né? Por exemplo, gergelim para o México, gengibre e sementes para o Egito, bovinos para o Vietnã, genética bovina sofisticada para o Iêmen. Não é para os Emirados Árabes, não, para Dubai, lá onde está a turma jogando futebol, não. Isso aí foi para o Iêmen, um país paupérrimo, comprando genética. Abrimos o mercado para o limão Tahiti no Chile. Ou seja, existe um movimento, pouca gente se dá conta, mas diversificação em todas as exportações brasileiras. Para concluir, hoje a Tailândia, por exemplo, é um parceiro comercial para a agricultura brasileira muito mais importante que a França. Doutor Evaristo de Miranda, muito bom dia, um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. O senhor sempre traz notícias, informações muito esclarecedoras sobre o agro, né? E uma delas, assim, gostaria que o senhor falasse sobre números disso, né? Evidentemente que a gente sabe que nós temos aqui no nosso país verdadeiras sobre o agro, né? E uma delas, assim, gostaria que o senhor falasse sobre números disso, né? Evidentemente que a gente sabe que nós temos aqui no nosso país verdadeiros magnatas do agronegócio, né? Pessoas, empreendedores que ganharam muito, trabalharam muito e acabaram premiados com isso, na ampliação das suas possibilidades. Mas há uma imensa maioria de produtores que lutam ali no dia a dia, gente no máximo ali da classe média, né? E que está no campo lutando de sol a sol para produzir e também para fazer parte desse maravilhoso mundo do agronegócio brasileiro. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como é que eu diria, o produtor médio brasileiro tem que perfil, digamos assim, qual o perfil do produtor médio brasileiro no campo? Essa pergunta é excelente, porque ela traz para nós o enorme da pobreza no campo, né? Existe um estudo da Embrapa muito detalhado em que nós calculamos a renda bruta de cada produtor brasileiro, tendo acesso à sala de segredo ali do IBGE. Né? E é impressionante o que ainda representa a pobreza rural, ou seja, aqueles produtores cuja renda bruta é inferior a 2 salários mínimos. Certo? Depois você tem um produtor, esse é o muito pobre, né? Depois você tem o pobre que recebe de renda bruta menos de 10 salários mínimos. Para você ter uma ideia como é pertinente a sua questão, no estado de São Paulo, 70% das unidades de produção dos estabelecimentos agropecuários são de gente pobre, de gente que recebe menos de 10 salários mínimos. Agora, esses produtores eles têm feito um esforço enorme de profissionalização. Isso não tem a ver obrigatoriamente com o tamanho da propriedade. Então você tem pequenos produtores que se especializaram, não é, na área de flores, na área de hortaliças, sistemas irrigados. A gente vê uma melhora, vê um grupo que vai constituindo vamos dizer, uma classe média rural muito grande. Mas ainda existe uma faixa muito pobre, metade dos produtores rurais brasileiros estão no Nordeste, não é? E nós temos que ter duas políticas, caminhar com duas pernas. Um grupo que com assistência técnica, no caso da Amazônia com a regularização fundiária, etc., tem condições de ir capitalizando, absorvendo tecnologia, porque o que melhora a renda é tecnologia. Não é tamanho de propriedade, não é nada disso. É tecnologia. E um grupo que tem muitas dificuldades e para os quais temos que ter boas políticas sociais.
para mim. Evaristo, queria abordar também com você, já que a gente está falando de produção nacional, utilização de solo, aquelas culturas nas quais o Brasil se destaca. Hoje, como é a ocupação do solo, a utilização da pecuária no Brasil? Porque há tempo levou a culpa do desmatamento, da má ocupação, da necessidade de grandes áreas. Hoje, 2022, como que é isso? Bem, essa pergunta é muito boa, porque assim como houve uma evolução muito grande no caso da produção vegetal, né, nós estamos assistindo na pecuária brasileira, nos últimos 15, 20, 30 anos, também uma evolução de tecnificação. A primeira coisa que as pessoas têm que saber, ao contrário do que é divulgado por aí, todo ano diminui a área de pastagem no Brasil. Cada ano tem menos área de pasto do que tinha no ano anterior, uma redução na área de pastagens no Brasil. Para você ter uma ideia, em 32 anos, não é, a pastagem caiu muito. Hoje nós temos um rebanho que cresce o tempo todo e uma área de pastagem diminuindo. Segunda coisa, a pecuária ocupa hoje 20, 21% do território nacional, não é? Enquanto as culturas é quase 8%. Acontece que uma parte disso hoje é usado num sistema que se chama de integração lavoura-pecuária. Então, por exemplo, a pessoa plantou soja lá no Mato Grosso, colheu já agora, está colhendo. Quando colhe a soja, a máquina já planta milho e junto com o milho braquiária. Aí o milho cresce, vai dar essa produção do milho safrinha, importantíssima lá no mês de abril, etc. E aí a braquiária vem. Isso acontece em vários lugares do Brasil e ele coloca o boi. Então a gente está tendo uma intensificação, uma mistura, vamos dizer, da agricultura com a pecuária. Antigamente se falava, olha, não precisa desmatar, não precisa derrubar uma árvore, basta transformar pastagem em agricultura, pastagem improdutiva. Não, isso não é E. Agora é E, não é ou. Você usa a mesma área para produzir grãos, e ainda tem uma produção de carne. Para se ter uma ideia, em 32 anos, eu estou com o número aqui, o rebanho brasileiro, em 32 anos, ele aumentou 13%. 13% em 32 anos. Mas a produção de carne aumentou 108%. E a produtividade quase 150%. Então nós temos uma pecuária que usa cada vez menos terra, quer dizer, o espaço que ela ocupa diminui, compartilha parte da sua área com a própria agricultura, beneficiando-se mutuamente, não é? E é muito competitiva. Nós somos hoje o maior exportador mundial de carne bovina. Nós produzimos por ano 7 quase de toneladas de carne. Evaristo, Sônia aqui, tudo bom com você? Prazer tê-lo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Eu vou conversar contigo sobre um assunto até que a gente já comentou nos bastidores, na ocasião da COP26, como que o pecuarista vai se adaptar às metas acordadas em Glasgow na questão da emissão dos gases do efeito estufa, né, particular o gás metano. E se esse acordo pode vir a prejudicar a nossa pecuária. Por exemplo, pecuaristas no mundo como Estados Unidos, Austrália, outros mercados emergentes, será que conseguem cumprir essa meta? Dificilmente eles cumprirão essa meta, né? Na Europa é inimaginável eles cumprirem essa meta. Eles emitem muito metano, né? Agora, nós temos que saber como que esse cálculo vai ser feito. Na verdade, existe um ciclo de carbono, né? E é esse ciclo de vida inteiro do carbono que precisaria ser calculado, quer dizer, quanto que a pastagem retira de carbono da atmosfera, quanto que ela imobiliza no solo, etc. E aí dentro o gado. No caso do Brasil, nós temos já há vários anos reduzido a emissão de metano por animal. Ou seja, para produzir 1 quilo de carne, a gente emite cada vez menos metano. A razão é que o ganho de produtividade, você fica menos tempo vivo. Você não leva 3, 4, 5 anos para fazer um boi, só em sistemas muito extensivos. Quanto mais você faz o boi rapidamente, para chegar naquele quilo de carne, você emitiu menos metano. Agora, se a gente chegar num patamar razoável, etc., desse metano, por melhor que ele seja, aí dentro tem um problema sério. Então você não pode aumentar mais o rebanho, né? Você não pode mais aumentar o rebanho. Não, você precisa poder aumentar o rebanho também. Isso vai aumentar as emissões, mas não quer dizer que seja que aumentou a emissão por vaca. Então acho que esse é um tema que ainda vai dar muita discussão. Espero que ela ocorra em bases técnicas, bases ideológicas, em bases protecionistas.
Evaristo, por que vez por outra a gente tem que noticiar aqui declarações de líderes internacionais aí criticando o Brasil, falando que o Brasil desmata demais, que números são apresentados aí sem nenhum tipo de embasamento, não esses números que você está trazendo para a gente aqui, está provando por que está trazendo essas informações, né? O monitoramento todo que é feito pela Embrapa Territorial do território brasileiro. É uma disputa de mercado? O que está por trás dessas declarações de autoridades, artistas que costumam criticar a Brasil e do seu agronegócio? Eu acho que, é claro que é uma resposta complexa, existem muitas coisas ocorrendo aí, mas existem alguns vetores que são muito claros, né? Primeiro, a desinformação, né? As pessoas estão desinformadas sobre o que é a agricultura brasileira. Mesmo gente que não tem opinião contra o Brasil, nem contra o agronegócio, nas cidades conhece pouco, né? Por isso é importante oportunidades como essa, o programa AgroMais, enfim, várias coisas que existem até na Band, né? Para trazer para o público urbano informações sobre essa agricultura, sobre a performance dessa agricultura, não é? Outro dia alguém falou para mim, mas os produtos brasileiros têm agrotóxico, estão contaminadas as frutas. Quer dizer, isso é uma balela, né? Hoje, a sanidade das frutas é impressionante. O maior mercado de frutas do Brasil é a Europa. Eles compram 70% das nossas frutas frescas, vão para a Europa. Imagina se tivesse um resíduo numa fruta, o barulho que daria, o problema que criaria, né? Outro vem falar para você, não, mas o frango tem hormônio. Imagina que o frango tem hormônio, a gente exporta frango para o Japão de monte, há 30 anos ou mais. Quer dizer, eles examinam tudo, isso é proibido, não existe. Essas críticas, assim, à tecnologia, elas foram deixadas de lado. E hoje o último campo que eles continuam criticando o Brasil é nessa parte ambiental. Existe, é claro, interesses, não é? A Europa realmente tem uma agricultura extremamente subsidiada, pouco competitiva, e quanto mais ela é subsidiada, menos ela se torna competitiva, né? Você acha que o açúcar de beterraba na França, que foi uma invenção do Napoleão para poder enfrentar o cerco que a Inglaterra fez para eles, e aí a cana-de-açúcar das Antilhas, ninguém mandava açúcar, aí passaram a fazer açúcar de beterraba. Isso continua valendo até hoje, é algo absolutamente não competitivo, etc. Mas essa agricultura trabalha contra o Brasil, muita gente. Agora, o que é lamentável é que muitos brasileiros, ou alguns brasileiros, mal informados, às vezes até de má fé, e às vezes até financiados por organizações lá de fora, também produzem, né, aqui no país, informações incorretas. Existe mesmo uma disputa de mercado, o Brasil incomoda muita gente no mercado mundial, e eu digo mais, vai continuar incomodando ainda mais, porque nós estamos investindo em sustentabilidade, investindo em competitividade. Então o pessoal está perdendo mercado para os produtos brasileiros. Muito bem, esse é o Evaristo de Miranda, que recentemente foi alvo de uma nota aí da Embrapa, né, ressaltando os 40 anos em que pertence à empresa, marcada aí, segundo a nota, pela participação na criação de 3 centros nacionais de pesquisa, pela coordenação de mais de uma centena de projetos em todo o país, pela publicação de mais de 50 livros e 1.000 artigos científicos de divulgação, com respeitada e reconhecida atuação no Brasil e no exterior. Ele que é pesquisador da Embrapa Territorial, engenheiro agrônomo, professor e que compartilha conosco seus conhecimentos sempre que possível aqui na Rádio Bandeirantes. Evaristo, orgulho do Brasil. Tê-lo conosco aqui, viu? Obrigado. Muito obrigado a vocês, um grande abraço e olha, continuem consumindo frutas na pandemia, isso é saúde, não é? Consumindo ovos, quer dizer, a nossa agricultura, apesar das dificuldades hoje do aumento de preço dos insumos, etc., olha, se ela não tivesse a produtividade